Platinum End conta a história de Mirai, que sofria abusos causados por seus tios e tentou tirar a própria vida, mas acabou sendo resgatado por um anjo chamado Nassi. A partir daí, deu-se início à sua jornada para se tornar Deus. Essa é a segunda parte desse anime, então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Com todos os planejamentos feitos, o pessoal se mudou para a igreja, onde Revel estava aprendendo muito mais para se tornar o anjo do conhecimento. E Saki experimentou seu novo traje, mas uma coisa alarmou a todos. Uma das flechas vermelhas de Mukaido retornou a ele, mas não haviam se passado todos os dias, o que quer dizer que um dos detetives que ele acertou estava morto. E pior, ele pode ter contado sobre sua família. Mukaido e Mirai vão rapidamente até a casa de Mukaido e avistam um possível inimigo. Mukaido entra na casa e não encontra ninguém, mas ao ver os vestidos de sua filha destruídos, é tomado pelo ódio. Mirai confronta o inimigo, que também era um candidato a Deus, e foge com suas asas, mas Mirai não hesitou em atirar sua flecha. Mas o inimigo ainda tinha a família de Mukaido como refém. Sokotani nasceu bem desfavorecido, pobre e feio, e isso só foi piorando durante toda a sua vida. Ele nunca falava com ninguém e sempre se sentia péssimo, mas a gota d'água foi quando sua mãe tirou a própria vida. Nesse momento, ele não via mais sentido em viver, e foi aí que seu anjo apareceu, Balta. A intuição de Balta dizia que ele mudaria o mundo, e a partir desse dia, ele quis fazer tudo o que nunca pôde. Ele até conseguiu ficar com uma garota que gostava por conta da flecha vermelha, mas não conseguia olhar para seu próprio rosto. Depois disso, ele passou muito tempo aprimorando seu próprio corpo, e até fez cirurgias plásticas para ficar mais bonito. Ele se sentia melhor, mas ainda não tinha habilidades comunicativas. Porém, havia uma pessoa que inspirava ele, Metrópole Man, o candidato a Deus que havia se tornado um herói. Sokotani queria servi-lo, viver no mundo que o herói criasse. Investigando sobre ele, Sokotani acabou descobrindo que Metrópole Man queria preservar o cadáver de sua irmã, e Balta disse que seria uma boa investigar o DNA coletado quando o herói foi atingido em sua luta. E assim, eles descobriram sua identidade. Na escola, Sokotani mandou uma mensagem para Kanade, dizendo que ele queria muito ser seu servo, mas para atender a esse pedido, Sokotani teria de provar seu valor, prendendo um dos candidatos a Deus. E nesse ponto, a isca já estava plantada, a família de Mukaido. Kanade liga para Mukaido, dizendo a localização de sua família, e ele e Mirai vão até lá às pressas, mas Saki fica para trás. Ela só queria ajudar, mas sem asas ela não poderia. Por isso, Revel voltou ao trabalho para se tornar um anjo de classe especial. Mukaido e Mirai chegam no parque de diversões, e sem pensar duas vezes, Mukaido entra na armadilha. Sokotani achou isso muito fácil, mas ficou abalado quando escutou as palavras de amor entre o casal, e também estava sob sérios apuros, pois Mirai estava com uma flecha branca apontada para sua cabeça. A flecha é disparada contra Sokotani, mas ele consegue esquivar por pouco com suas asas. Mas o maior problema agora era Mukaido, ainda preso no espelho mágico com sua família, e o plano de Kanade entra em ação, pois mais tarde, ambos, Sokotani e Kanade, aparecem cercando Mirai. Mukaido estava perdido quando entrou lá dentro, e as flechas brancas de Metrópole Man conseguiriam atingir qualquer um deles. Porém, Mirai não deixaria mais ninguém morrer, e também entra no espelho mágico. Como eram duas pessoas, ambos os candidatos poderiam voar com a família de Mukaido para fugir das flechas, mas uma hora eles vão cansar. O plano só funcionou porque Mukaido sentia amor pela família, mas ao ouvir isso, Sokotani fica muito abalado e irritado, pois nunca sentiu isso em sua vida e nunca teve esse amor, mas ele se controlou na frente de Metrópole Man. Mas Sokotani foi deixado sozinho, como um vigia para quando eles parassem de voar, pois Metrópole Man ainda não confiava na pessoa que queria ser sua serva. Mukaido e Mirai continuaram com toda a velocidade que podiam, mas não tinham um plano, e seus corpos estavam começando a ceder. Mirai pensou em um plano, já que eles estavam ouvindo sua conversa, eles poderiam fingir que sairiam do espelho, e foi isso que eles fizeram, ficando em silêncio. Só os anjos tinham certeza se eles estavam ou não ali, mas Kanade não caiu nessa. A noite chegou, e eles ainda estavam lá dentro. Já haviam se passado 12 horas, e nada deles darem sinal de vida. A manhã do dia seguinte chegou, e até os anjos de Mirai e Mukaido se esconderam, e nenhum sinal de vida ainda. Mas Sokotani ficaria de guarda o tempo todo. Enquanto isso, Revel estava chegando nos seus limites, absorvendo
absorvendo todo o conhecimento dos céus. E Saki ficou acordada todo esse tempo, preocupada com o pessoal. Ela estava se sentindo inútil e até pensou em ir para a luta mesmo sem asas, mas Hevel disse que ele não era digno. E em um momento de decepção consigo mesmo, Hevel parece começar a chorar, mas anjos não choram. Isso estava descrito nos conhecimentos dos céus. Eles estavam voando até agora e seus corpos estavam quase cedendo. Só um milagre poderia salvá-los. Enquanto isso, Deus entrou em contato com Hevel, dizendo que ele foi o primeiro anjo a derramar lágrimas por uma humana. E isso tornava ainda mais digno, pois pôde entender as emoções humanas. E assim, Deus o nomeou como anjo das emoções, de primeira classe. Com isso, Saki adquiriu suas asas e agora eles poderiam lutar. Hevel e Saki se reúnem com os outros anjos e até o anjo de Sokotani, Balta, o anjo da intuição, disse que a chave para as coisas andarem estava nas mãos de Saki. Com isso, ela detecta as câmeras na área com seu traje e acha um ponto cego. Sokotani estava muito distraído com o amor familiar entre Mukaido e sua família e acabou recebendo a flecha vermelha de Saki. Ele tenta resistir, pois era fiel a Metrópole Man, mas a flecha vermelha fazia ele amar Saki cada vez mais. Mirai percebeu a comoção do lado de fora e quando Mukaido ficou sem forças, ele se lembrou que prometeu nunca desistir de sua vida. Ele fazia de tudo pela sua família e continuou voando. Sokotani tentou avisar Kanade, mas Saki e sua flecha estavam fazendo ele sentir amor pela primeira vez e ficou cego por ela. Ele finalmente estava sentindo esse sentimento incrível que era o amor, e quando Kanade perguntou o que havia acontecido, ele só disse que queria ir no banheiro e pediu para trocar de lugar com ele por um tempo. Kanade deixa que ele vá rapidamente, mas Sokotani vai até o encontro de Saki, que pede para que ele tire as pessoas especiais para ela dali de dentro, e ele vai sem hesitar. Obviamente, Kanade percebe que é uma flecha vermelha e tenta convencer Sokotani com suas palavras, mas ele estava comovido pelo amor. Então, Metrópole Man iria pessoalmente matar todos ali. Quando o vidro estava quase se quebrando, o esquadrão de Metrópole Man apareceu para resolver isso. Eram 4 contra 2, mas quando Mukaido percebe a espada fincada no vidro, ele e Mirai estavam finalmente livres. Agora eram 4 contra 4 e Hevel entendia as emoções agora e sabia que Metrópole Man não era como os outros humanos. Contudo, ele queria lutar e deixou que Mukaido levasse sua família para um lugar seguro antes do combate. A família de Mukaido estava sendo levada para a igreja, mas no caminho de ida e vinda, Hevel bolou um plano. O plano era matar, não havia outra maneira. E por isso, para não serem atingidos por flechas vermelhas, Mukaido, Saki e Mirai se atingem com suas próprias flechas. E então, o combate começa. Sokotani fica com o psicopata das armas, Ryuji, que estava atirando para todo lado. Mas com as asas, Sokotani estava esquivando de tudo facilmente. Mas com os estudos feitos por Hevel, ele percebeu que, assim como as flechas interferiam com as flechas, asas faziam o mesmo. Por isso, Saki e Mirai usaram de suas asas para deixar Ryuji incapacitado. E assim, Sokotani fatiou seu braço direito com sua katana. Ele ficaria vivo e poderia costurar seu braço de volta, mas só se desistisse. E por isso, havia menos um inimigo. Porém, uma das mercenárias de Metrópole Man tinha uma arma biológica que mataria milhares de pessoas por todo o mundo, pois se espalhava pelo ar rapidamente. Se ela apertasse o botão ou morresse, a arma seria liberada. E para negociar isso, só se um dos candidatos se tornasse sua cobaia, e o escolhido foi Mirai. Eram os candidatos a Deus ou milhares de pessoas. Eles não tinham escolha, pois Metrópole Man não iria hesitar em fazer isso. Então Mirai se oferece para ser a primeira cobaia. Mukaido e Sokotani largam suas armas, e Mirai estava se aproximando lentamente da mercenária com a arma biológica, Fuyuko. Mas as flechas vermelhas estavam fazendo todos ficarem tensos, principalmente Saki. Quando Fuyuko usou a sua arma para testes em Mirai, ele rapidamente agarra o recipiente com o vírus e usa uma flecha branca para matá-lo. Como era composto por células humanas, é natural que ele morresse. E então, essa era a oportunidade perfeita para Mirai matá-la. E mesmo que ele não quisesse fazer isso, Mukaido disse que era o melhor a se fazer, o incentivando com o poder da flecha vermelha. Porém, ele ficou em uma luta consigo mesmo, e enquanto estava indeciso, Metrópole Man e Fuyuko atacaram de uma maneira que ele não conseguiria se esquivar de nenhuma forma. Por isso, Saki entrou na frente dos ataques, e Mirai até conseguiu refletir a flecha branca, mas as seringas que derretiam humanos ainda estavam indo na direção de Saki. Contudo, Sokotani empunha sua katana e corta as seringas, mas ele errou a última, e para que não a atingisse, ele mesmo recebeu o ataque. Mas antes disso, ele consegue matar Fuyuko. Sokotani
começa a derreter como lama, mas estava feliz, pois finalmente havia achado um propósito para sua vida. Balta aparece para levar sua alma até os céus, dizendo que ele morreu feliz. Mas mesmo assim, Metrópole Man queria que Mirai se sentisse mal pela morte dele, dizendo que foi sua culpa. Mas nada disso importava para Mirai, se alguém era culpado ou não. Ele ficava triste por ver mortes, pois todos tinham o direito de viver. Metrópole Man continuou insultando a todos, até seus companheiros mortos, e especialmente Sokotane, dizendo que ele já deveria ter morrido há muito tempo. E essas palavras só enfureceram Mirai ainda mais. Mukaido estava sem forças, mas ainda conseguiu dizer palavras que convenceram o último aliado de Metrópole Man a fugir. Agora seria só ele contra Mirai, um duelo pela vida de muitos. Metrópole Man continuava dizendo que todos eram como baratas, mas Mirai disse que nem mesmo as baratas matavam, e Metrópole Man era pior do que elas. Ele não sujaria suas mãos para matar alguém tão inferior como Metrópole Man e usaria uma flecha vermelha. Flecha vermelha contra flecha branca. Quem acertar primeiro vence. Kanade não era de jogar limpo, mas Mirai estabeleceu regras. Eles não usariam suas asas, seria em terra firme, e eles só poderiam atacar com suas flechas e esquivar, nada mais. Mukaido estava à beira da morte, mas não sairia dali até matar Metrópole Man, e o duelo começa. Ambos dão seus tiros, mas Mirai se surpreende ao ver que Kanade também conseguia refletir as flechas. Ele disse que fazia qualquer coisa, e Mukaido disse que ele já se achava ter se tornado Deus. Kanade se lembrou do seu passado, onde realizava todos os desejos de sua irmã para que fosse feliz, sendo o tal Deus que realizava todos os seus desejos, e a sua irmã era um de seus graciosos anjos. Para ele, o verdadeiro sentimento humano era amar as coisas belas, pois da sujeira só nascia a feiura. E no fatídico dia que Rea contou ao seu irmão que um garoto se confessou para ela e que ela daria uma chance para ele, Kanade surtou completamente, dizendo que ela seria manchada. Ele a segura pelo braço e ela tenta se afastar, caindo do palanque e batendo a cabeça. Ela sobrevive ao primeiro impacto, mas a concussão cerebral a mata logo depois. Para Kanade, aquilo foi muito trágico, mas dessa maneira sua beleza se manteria. Ela não seria manchada por ninguém. Ele não a enterrou em um caixão, mas a preservou como se ainda estivesse viva. Porém, ele queria muito estar ao lado dela, e a única maneira seria se juntar a ela no além. Mas nesse momento, seu anjo o salvou, dizendo que ele poderia virar Deus e transformar sua pessoa querida em um de seus anjos. Era por isso que ele lutava, e Kanade não iria desistir tão facilmente. O duelo continua, mas escondido. Aquela mesma criança que Kanade contratou estava transmitindo tudo ao vivo pela internet. A distância diminuía um passo a cada disparo, o que era muito mais perigoso, mas Metrópole Man estava falando até demais para quem estava sendo transmitido, e todos estavam ouvindo suas palavras, e o local estava sendo rastreado. Metrópole Man acreditava que ele era o melhor candidato a Deus, e que ele foi o escolhido, que era especial. Mas Mirai disse que todos eram iguais, e Metrópole Man rebateu dizendo que de fato, ele era igual a Sokotane, burro e pobre, por isso ele o mataria. Mas todas essas palavras ainda estavam sendo transmitidas. Kanade disse que acabaria com a desigualdade, matando todos aqueles que não atendiam aos seus padrões. E obviamente o povo não gostou nada de ouvir isso, mas Mirai foi o mais afetado. Para ele, todos vivem para serem felizes, mas Metrópole Man continuou com seu discurso ditatorial, dizendo que mataria todos os feios e pobres. Mas ao fim do discurso, era a vez de Mirai atirar, e ele planta uma pulga atrás da orelha de todos, dizendo que aquele poderia não ser o Metrópole Man verdadeiro. Ele queria ver o rosto de Metrópole Man, para ter certeza de que não mataria um inocente, e para provar, ele mesmo mostra seu rosto, sem saber que estava sendo transmitido para todos. E quando tem certeza, Mirai estava pronto para atirar sua próxima flecha. Contudo, ninguém da transmissão conseguiu ver a identidade de Kanade, pois a câmera mudou de ângulo no mesmo momento. Houve interferência de alguém. Mirai queria um combate justo, por isso avisou antes de atacar, mas o que Kanade não esperava era um ataque a curta distância. Mirai consegue refletir a flecha branca de Kanade, mas no momento em que fincou a flecha vermelha nele, percebeu que ele já havia sido atingido por uma. Kanade estava produzindo outra flecha branca, enquanto Mirai tentava acertá-lo, mas Mirai consegue usar toda a sua força para derrubá-lo, e quando Kanade foi revidar, as asas de Mirai cobriram seu rosto. Candidatos não podiam atirar sem ter visão, e as asas não podiam ser tocadas por humanos, ou seja, Kanade estava incapacitado de agir. Com toda a sua força, Mirai segura a mão direita de Kanade, a que ele atirava as flechas, mas ele tinha uma faca e tentou cortar Mirai, mas graças ao traje feito por Mukaido, ele não se feriu. Kanade se vê tomado
tomado por ódio por não conseguir fazer nada nessa situação, e até Saki teve de intervir para que ele fosse parado. No pico de adrenalina do combate, onde Kanade estava esperneando com todas as suas forças para se soltar, Saki e Mirai unem suas mãos e fazem as algemas com suas auréolas. Kanade agora estava sem poder agir, e o resto do trabalho ficaria para Mukaido finalizar. Mukaido prometeu que iria voltar para sua família, e lá estava ele, à beira da morte, lutando para ficar de pé, enquanto empunhava a arma que iria livrar o mundo de Metrópole Man de uma vez por todas. Todos estavam assistindo à transmissão, e os agentes policiais conseguiram achar a localização. No desespero, Kanade começa a falar diversas coisas para se livrar da situação, dizendo que foi tudo pela sua irmã, e Mirai até sugeriu uma solução diferente, mas Mukaido não estava dando ouvidos. No fim, ele só precisava de força suficiente para puxar um gatilho e salvar a todos, inclusive a sua família. Mukaido dispara e Kanade entra em desespero completo, mas não havia nada que ele pudesse fazer para evitar sua morte. Ele foi completamente dilacerado pelas balas e não sobrou nada do Metrópole Man. O povo ficou apavorado, mas o candidato a Deus que planejou isso tudo foi aquele mesmo garoto que Mukaido estava procurando, que cantou a morte de Kanade finalmente. Todos ficaram em silêncio e a noite caiu. Os anéis e as flechas de Kanade foram para o candidato a Deus, que o acertou com a flecha vermelha. Kanade foi levado por seu anjo, junto de Balta e Sokotane, mas Mukaido teve de ir às pressas para o hospital. Mukaido ainda estava vivo, porém, com sua condição de câncer terminal, ele não tinha muito tempo naquele leito, e era um milagre ainda estar vivo. Sua família foi chamada para que pudessem se despedir dele, mas logo seus batimentos pararam, e Barret veio buscá-lo. Barret disse que nunca viu um humano como ele, que se sacrificou tanto pela família e que morreu com tanta felicidade. O corpo de Kanade foi investigado, mas as operações não pararam por aí. Os candidatos a Deus restantes tinham de ser achados. Mukaido foi um herói, mas Mirai não queria ver a reação da família dele ao saber que ele matou alguém. Porém, Saki diz que isso não mudava o fato dele ter salvo inúmeras pessoas, e de fato, pela primeira vez, Mirai achou positivo alguém morrer, Kanade. Mas havia um problema muito maior. As flechas e as asas foram para outro candidato, ou seja, alguém estava mais poderoso do que o próprio Metrópole Man. Balta estava ajudando aquele mesmo candidato, Yuito, que controlou o Metrópole Man esse tempo todo. Vemos o passado, no qual Yuito acertou Kanade na escola, e a partir desse momento, conheceu tudo por trás do Metrópole Man, e lhe deu uma ordem direta: não fugir no próximo confronto contra Mirai, mesmo que estivesse em desvantagem. E agora, Yuito era o detentor de todo esse poder. Estava tudo mais tranquilo, e Mirai e Saki poderiam até aproveitar o tempo que tinham juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Mirai comeu na mesma mesa que alguém especial para ele. Mas enquanto isso, os 6 anjos cujos candidatos ainda estavam vivos se reuniram para debater o assunto. O caso era que os candidatos não poderiam mais ser decididos por feitos ou coisa do tipo, visto que a maioria não estava fazendo nada de grandioso. Porém, Penema, o anjo dos jogos, tinha uma solução: fazer eles se mexerem para valerem de alguma coisa, e ele ficou encarregado de fazer os jogos necessários para os candidatos. E estava tudo tranquilo na igreja, porém, Revel alertou eles de que um candidato a Deus havia aparecido. Era Yuito, e ele estava dando uma entrevista para a TV, revelando todos os segredos dos candidatos a Deus. Ele disse que não tentou se matar, só tinha uma vida solitária e tediosa, mas quando foi organizar os remédios de seu pai, Penema, seu anjo, apareceu, mas não era sobre isso que ele queria falar. Yuito queria que toda a população se unisse para achar os candidatos a Deus e decidirem eles mesmos quem era o melhor. Yuito ficou muito empolgado com a luta entre Mirai e Metrópole Man. Foi como se ele estivesse vivo pela primeira vez, e para ele, o melhor candidato era Mirai, que ele conhecia como Red. Yuito tinha boas intenções e queria discutir com todos se Mirai era realmente a melhor escolha para se tornar Deus, mas geralmente encontros assim eram armadilhas. A polícia tentou usar dessa brecha para pegar Yuito, mas ele consegue fugir facilmente. Contudo, o maior problema agora era a exposição de todos os candidatos a Deus. A partir desse dia, todos os suspeitos de serem candidatos a Deus passaram a ser observados, e a vida tranquila de Mirai e Saki não durou muito tempo, pois agora eles teriam de tomar muito mais cuidado. Por isso, Saki sugeriu que eles fugissem juntos, mas Mirai disse que Mukaido não faria isso, e ele queria viver de forma justa. Quando setembro chegou, as aulas retornaram, mas logo no primeiro dia, enquanto Mirai voltava para casa, um dos agentes policiais o parou. Contudo, ele não queria prendê-lo, pois achava que era errado, mas Saki estava sendo parada por outra policial, e no reflexo, a
acertou com uma flecha vermelha. Os policiais acreditaram no que Yuito disse, e agora que estavam vendo de perto, Masaya Hoshi, um dos agentes, gostaria de ajudá-los, pois inúmeros países já estavam começando a agir contra os candidatos. Mirai e Saki aceitam cooperar, e Masaya disse que queria o poder deles para encontrar os outros candidatos, pois diversos países estavam atrás deles, principalmente de Mirai. Isso porque ele era o único candidato que possuía flechas brancas confirmadas, ou seja, ele tinha potencial para ser o maior assassino do mundo, e alguns países não se importariam em fazer uma lavagem cerebral nele, mas só de pensar em se tornar alguém como Metropolis Man, ele sentiu uma dor no peito. Eles ficariam esse tempo na casa de Masaya, e como sua esposa, Yumiki, estava apaixonada por Saki, eles pareciam confiáveis por enquanto, e Nasi confirmou que eles estavam falando a verdade. No trabalho, estavam cobrando de Masaya e Yumiki as verdadeiras identidades de Red e Yellow, mas eles estavam acobertando o caso para protegerem Mirai e Saki. À noite, uma candidata a Deus foi apreendida, mas Mirai e Saki concordaram em falar tudo para Masaya. Ao contarem tudo para os agentes, Mirai saiu das suspeitas de Masaya, mesmo tendo uma flecha branca, pois ele sempre prezou pela vida humana, e Masaya não deixaria que ele perdesse seu futuro virando uma arma. Depois disso, Masaya disse que seria melhor que eles tivessem mais informações sobre os anjos. Por isso, Saki cedeu uma de suas asas para Yumiki, e ela pôde ver os seres celestiais. Os agentes tinham muitos arquivos e materiais de pesquisa valiosos. Um dos candidatos que faltavam, Yuri Temari, foi capturada, ou seja, só restava descobrir a identidade de mais 2 candidatos. E depois desse dia, a tarefa dele se tornou achar os candidatos restantes, e Mirai era o arauto da operação. Esse é o final do episódio 16, e se você quiser a última parte, deixa aí nos comentários o like e, claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.